de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama espanhol de 2016, chamado Um Contratempo. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma mulher de meia-idade subindo o elevador. Ela bate na porta de um apartamento que revela Adrian Doria. Adrian é um empresário que foi preso pelo assassinato da sua amante, Laura Vidal. Ele está em liberdade sob fiança e em prisão domiciliar, alegando ser inocente. A mulher, uma prestigiada advogada de defesa chamada Virginia Goodman, foi contratada pelo advogado de Adrian. Virginia diz a Adrian que ele talvez precise depor hoje à noite porque o promotor conseguiu uma testemunha contra ele. Ela diz que precisa descobrir tudo sobre o caso dele se ele quiser vencer o julgamento. Ele está um pouco choroso com a situação, mas começa sua história contando a ela sobre a noite em que Laura foi assassinada. Ele diz que eles haviam parado de se ver, mas receberam uma ligação chantageando-os para irem a um local rural com 100 mil euros. Laura e Adrian foram para o hotel e esperaram por mais instruções. Por fim, receberam uma mensagem de texto, mas ela veio do celular de Laura. De alguma forma, o chantagista havia conseguido o telefone dela. Laura diz que isso é uma armadilha, e eles começam a arrumar as suas coisas para ir embora. No entanto, Adrian é nocauteado por uma pessoa desconhecida e recupera a consciência após alguns minutos. Quando ele acorda, a polícia está batendo na porta. Adrian se levanta para abri-la, mas se distrai quando vê uma estatueta no chão manchada de sangue. Ele vê o corpo de Laura no banheiro e corre para lá. Ela foi atingida na cabeça e está caída no chão, com o dinheiro espalhado por toda parte. Enquanto ele segura o corpo dela, a polícia entra e o prende. Virginia diz que a polícia verificou todos os pontos de entrada e saída do quarto. O quarto havia sido trancado por dentro e, devido ao inverno, as janelas estavam lacradas e não poderiam ter sido abertas. Não havia mais nenhum sinal de entrada ou saída forçada. Então ela pede a Adrian que lhe conte a verdade. Ele diz que o trabalho dela é descobrir a verdade e o culpado, mas ela responde dizendo que, aos olhos da polícia, ele é o culpado. Ela diz que não há salvação sem sofrimento e que ele não é mais esperto que ela. Então ela coloca um jornal na frente dele, cujas manchetes relatam o desaparecimento de um jovem. E Adrian fica perturbado com isso. Ela lhe diz que se ele quiser sair dessa sem ir para a cadeia, não poderá mentir para ela novamente. Em outro flashback, Adrian começa sua história, dizendo que tudo começou há 3 meses. Ele estava traindo a sua esposa Sônia e mentiu sobre estar em Paris em um fim de semana. Ele e Laura passaram o fim de semana em uma cabana e estavam voltando para Barcelona. Laura diz a ele para dirigir mais rápido, pois já estão atrasados. Laura tenta persuadi-lo a acreditar que ele não está errado por trair a esposa e que eles são perfeitos um para o outro. Adrian insiste em terminar tudo quando um veado entra na frente do carro deles, e Adrian dirige para a pista contrária. Eles batem em outro carro, e este se choca contra uma árvore, enquanto o carro de Adrian e Laura desvia, mas eles não se machucam. Eles saem para verificar o outro carro, e encontram um jovem no banco do motorista. Ele bateu a cabeça. Adrian está prestes a chamar a polícia, mas Laura percebe que ele não está usando o cinto de segurança, e também estava mandando mensagens de texto. Ela diz que ninguém os viu e que eles devem ir embora. Adrian concorda com relutância quando eles ouvem outro carro subindo a rua. Laura diz a ele para segui-la enquanto empurra o homem morto para o banco do passageiro. Eles fingem que bateram nos carros um do outro e que estão trocando informações sobre o seguro. Laura finge atender o telefone do homem morto quando ele toca para manter a mentira. O homem vai embora depois de se certificar que eles estão bem. Laura espera por um reboque no carro de Adrian que não dá a partida, enquanto Adrian joga o carro de Daniel em um lago com o corpo dele no porta-malas. Um homem chamado Tomás passa de carro por Laura. Ela diz que um veado bateu em seu carro e agora ele não pega. Então Tomás se oferece para rebocar o carro até a sua casa e consertá-lo. Ele parece amigável e fala sobre a sua família. Ela lhe dá um nome falso e diz que o carro é da irmã dela e que ela é dona de uma livraria. Tomás diz que adora livros, especialmente de drama, pois conheceu a sua esposa em um clube de teatro. Na casa dele, Laura está olhando as fotos do casal dos tempos de teatro, quando percebe que Tomás é o pai do homem cujo corpo acabou de ser jogado no lago. Laura está na cozinha quando alguém liga para a esposa de Tomás e eles percebem que Daniel não chegou ao seu destino. A mãe está prestes a ligar para o filho quando Laura percebe que o celular de Daniel está em seu bolso. Ela vai até outro cômodo e esconde o telefone embaixo de uma almofada para parecer que ele esqueceu o celular em casa.
Então ela diz que precisa sair e Tomás a acompanha até o lado de fora. Ele percebe que ela ajusta o banco do motorista antes de sair dirigindo, o que o deixa desconfiado. Laura vai buscar Adrian no lago e lhe conta tudo. Ele havia se livrado do seu carro sem deixar rastros, e então os dois se separam, jurando nunca mais se encontrar. Alguns dias depois, a polícia aparece em seu escritório. Eles o levam para a delegacia e lhe contam sobre Tomás e a mulher que ele havia ajudado. Eles dizem que a mulher estava dirigindo o carro dele. Adrian insiste na história do carro roubado e mais tarde pede ao seu advogado que falsifique reservas de hotel e passagens aéreas para Paris. Ele também pede que ele remova o seu envolvimento no caso de Daniel. Mais tarde é noticiado que Daniel está foragido depois de desviar dinheiro do banco onde trabalhava. Adrian confronta Laura, que admite que pegou a carteira de Daniel quando colocaram o corpo dele no porta-malas, e mais tarde invadiu a conta de Daniel e roubou o dinheiro. Adrian diz a ela que o que ela fez é errado, mas Laura ameaça incriminá-lo também. Virginia é cética em relação a isso, dizendo que Laura, uma fotógrafa, não seria capaz de fazer algo como invadir um banco. Adrian diz que talvez ela tenha contado com a ajuda do marido, que era um banqueiro. Continuando a história, Adrian conta a Virginia como ele foi nomeado o Homem de Negócios do Ano. Na noite da festa, Tomás se encontrou com Adrian, fazendo-se passar por um repórter, e tentou arrancar dele uma confissão. Tomás também percebe que Adrian tem a mesma cigarreira que ele viu no carro de Laura, quando estava consertando-o na noite em que seu filho desapareceu. Ele implora a Adrian que lhe diga onde está o seu filho, pois ele só quer enterrá-lo adequadamente, mas Adrian diz que não sabe de nada. Então Tomás é levado para fora pelos seguranças e Adrian diz que ficou abalado. Ele diz que ficou de olho em Tomás, que mais tarde levou a sua esposa doente para casa e depois desapareceu. Ele diz que nunca mais teve notícias dele. E Virginia diz que agora eles têm todas as cartas na mesa. 2 corpos e 2 pessoas mortas. O assassinato da sua amante parece ser o resultado direto da morte de Daniel. Mas ela diz que para a polícia há apenas um assassinato e o corpo de Laura Vidal. E Adrian é o suspeito. Mas para os pais de Daniel, há outra pessoa morta e eles suspeitam dos 2. Ela diz que esse quebra-cabeça sugere que eles precisem chegar ao fundo do mistério do quarto de hotel. Adrian diz que a única outra pessoa que poderia tê-lo visto afogar o carro de Daniel no lago era o motorista que eles haviam enganado. Virginia diz que a única maneira do júri acreditar em sua teoria maluca é se os fatos forem plausíveis. Adrian então conta como eles foram atraídos para o hotel. Ele havia recebido uma foto do lago onde havia empurrado o carro e instruções para ir ao hotel, com o dinheiro, junto com Laura. Ele acredita que o chantagista é o motorista. Virginia diz que se ele der uma resposta sem nexo para o júri e não se relacionar com a pessoa desaparecida, ele dará à acusação exatamente o que eles querem. Ela diz que se ele puder responder a uma das suas 3 perguntas, ela continuará com a sua história rebuscada. A primeira pergunta é: e a mensagem incriminadora em seu telefone? Segundo, por que o assassino não pegou o dinheiro se era esse o motivo? E terceiro, como ele saiu do quarto como um fantasma? Ele diz a ela para surpreendê-lo e responder uma das 3 perguntas. Ela diz que adivinhará o que poderia ter acontecido com base no que ele lhe contou até agora. Ela mapeia os eventos do dia do assassinato de Laura, dizendo que era Tomás que estava escondido dentro do quarto antes deles chegarem lá. Ela acha que eles podem convencer o júri se disserem que foi o Tomás. Ele tem motivos suficientes para cometer um assassinato se achar que os assassinos do seu filho escaparam impunes. Ela diz que a única maneira de limpar o nome dele como suspeito é trazer Tomás para a equação. Mas para isso, Adrian terá que confessar o que ele e Laura fizeram com Daniel. Mas Adrian diz que isso não adianta nada se eles não conseguirem resolver o mistério do quarto de hotel. Virginia o faz examinar várias fotos de provas e recortes de jornais, instruindo-o a se concentrar nos detalhes. Em uma foto, ela mostra a esposa de Tomás no saguão do hotel, quando Adrian está sendo preso. Ela explica como Tomás e sua esposa teriam encurralado ele e Laura. A esposa de Tomás trabalhava no hotel e poderia facilmente tê-lo ajudado a se esconder na suíte e a escapar também. Mas como Félix, o advogado de Adrian, havia retirado seu nome do caso, a polícia nunca ligou a esposa de Tomás ao crime. Ela então recebe uma ligação em que fica sabendo que a testemunha da promotoria é o motorista. Ela então propõe que eles digam que tudo foi obra de Laura e que Adrian estava realmente em Paris o tempo todo, que foi apenas forçado a ajudá-la a encobrir o caso. Eles poderiam colocar algo de Laura no porta-malas do carro para incriminá-la. Adrian diz que o promotor ainda tinha o trunfo, o motorista.
É nesse momento que Virginia revela que havia mentido para ele. Essa testemunha não existia. E ela pergunta a ele por que não contou a verdade em primeiro lugar. Ele responde que queria ver se ela conseguiria encontrar uma solução para o fato de Tomás ter desaparecido daquela sala. Ele diz que viu Tomás naquela noite e que sabia que era ele o tempo todo. Virginia o faz marcar o mapa no local onde ele afundou o carro e vai até a janela. Então Adrian diz que tem mais uma coisa para contar a ela. Ele diz que Daniel estava vivo quando ele estava prestes a afundar o carro, mas Laura tinha ido longe demais e ele tomou a decisão de afundar o carro mesmo assim. Uma autópsia teria revelado que Daniel morreu por afogamento e agora ele precisa da ajuda de Virginia. Virginia está visivelmente perturbada. Ela diz que o seu dever é apenas salvá-lo da prisão, não salvá-lo de si mesmo. Ela diz a Adrian que tudo pode ter acontecido como ele está dizendo, mas que poderia ter sido Adrian quem tomou a iniciativa de tudo, do acidente, das mentiras e até do desfalque. Virginia diz que os registros médicos de Laura mostram que ela sofria de ansiedade aguda. E se Laura tivesse sido a instigadora de tudo, ele ainda assim teria afogado Daniel. E a culpa por tudo isso acabou com ela. Então ela ligou para Tomás e confessou tudo. Levou Adrian ao hotel com o dinheiro como compensação pela perda e tentou fazer com que Adrian concordasse em confessar. Ela também lhe enviou uma mensagem de texto do seu telefone como proteção. Mas Adrian a matou e inventou toda uma história maluca para se salvar. Ele pergunta então por que Tomás e sua esposa não se apresentaram. E Virginia diz que é porque eles sabiam que não poderiam provar nada sem um corpo, e que Adrian não queria se incriminar. Ela diz que a foto com a esposa de Tomás foi manipulada, e mostra a ele o prédio em frente ao seu apartamento, onde Tomás está morando. Ele está lhe perseguindo depois que Laura morreu. Então ele finalmente admite que matou Laura e encenou tudo. O advogado telefona e deixa uma mensagem no correio de voz da casa de Adrian, pedindo que ele ligue de volta, pois não conseguiu falar com ele pelo celular. Virginia sugere que ele retorne a ligação de Félix, enquanto eles fazem um rápido intervalo de 10 minutos. E ela sai do apartamento com urgência. Enquanto isso, Adrian liga o seu celular e retorna a ligação para Félix, que lhe diz que comprou o silêncio do motorista. A ligação é interrompida por ruídos agudos e a caneta no bolso de Adrian vaza a tinta. É quando ele percebe que a caneta era um microfone. Ele se lembra de Virginia desligando o telefone anteriormente, provavelmente para garantir que a gravação não fosse interrompida pelo sinal. Ele olha para o apartamento do outro lado da rua e vê Tomás ao lado de Virginia. Se revela como Elvira Garrido, sua esposa disfarçada, usando a confissão que Elvira arrancou de Adrian. Tomás chama a polícia quando a verdadeira Virginia chega ao apartamento de Adrian. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.